E aí, gente, Dranen Science aqui. No episódio de hoje do Dranen Science, a gente vai falar sobre inteligência artificial, que é um tema que a gente não fala faz tempo, né? Lembrando que dos nossos livros que a gente já publicou, ou todos são 18, né? Tem, se não me engano, 3 que é sobre inteligência artificial. O Conversando com uma Inteligência Artificial, que é uma conversa com o GPT-3, né? Na época do lançamento da beta. Tem o História da Inteligência Artificial, que é mais ou menos uma forma diferente de contar a história da inteligência artificial, elementos aí de história mesmo, de uma história fictícia, mas tentando contar a história real da inteligência artificial com artigos e tudo, né? E o outro, inteligência artificial nos games, que são só alguns artigos sobre esse tema específico, né, na área dos jogos, principalmente com Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial nos games, no caso do Go e do xadrez. Tem um manuscrito dele que fala exatamente sobre isso. Mas a gente não vai falar sobre nem a história e nem sobre inteligência artificial, coisas que a gente já falou anteriormente. Tá? O primeiro episódio do nosso podcast foi explicar como inteligência artificial de fato funciona. Vou dar um resumo aqui, mas vai ser algo mais breve. Eu vou focar nos mitos principais da inteligência artificial. Primeiro, o que é inteligência artificial? Esse nome que foi criado a partir de um paper da Alan Turing chamado Computing Machinery and Intelligence, que fundou o tema de certa forma. Como eu disse antes, também escreveu algumas coisas ali, inteligência artificial no xadrez e outras questões. Ele foi um pioneiro em vários temas, né? Na ciência da computação, como inteligência artificial, em biologia computacional também. Mas o tema central da inteligência artificial, na prática, é ela contém vários algoritmos que buscam fazer um sistema que pode se auto-melhorar. E esse auto-melhoramento ele é feito através de algo chamado, não só isso, mas uma das formas mais clássicas, o Gradient Descent, uma descida de gradiente. E na verdade, do ponto de vista matemático, é apenas uma forma de você minimizar uma, uma função não convexa, que hoje em dia é bem grande, né? Tem tanto tipo. Temas que você tem hoje que pilotam carros como Tesla, coisa do tipo, GPT da vida. Mas antigamente você tinha um número de dados menor. Você pega esses dados e você quer é, minimizar os erros relacionados à eficiência de um algoritmo específico. Por exemplo, você quer fazer um algoritmo que é reconhecer fotos de gatos e cachorro. E o algoritmo em si, de IA, ele não é um algoritmo padrão como no anterior. Né? Você ia tentar organizar da sua forma de pensar, né? Ia fazer um design que busca achar dentro das fotos, dos pixels das fotos, comparações que levam a pensar que a foto de um gato de cachorro não é aplicativo, né? Ou num software. O algoritmo de inteligência artificial, ele tenta é, dentro de um contexto, de uma função não convexa que representa aqueles dados. No caso, pode ser 5.000 imagens de gatos, 5.000 imagens de cachorros. A gente pega os pixels relacionados a cada uma dessas fotos que estão nesses dados. A gente acha as características que são padrões desses dados para diferenciar eles. Então, por exemplo, gatos têm características faciais, tamanho, coisa que são diferentes dos cachorros. E você pode computacionalmente representar isso de forma pixelada, representando esses pixels. São aqueles quadradinhos que representam as imagens, né? Quanto mais pixels, informação você tem ali. É, uma imagem mais maior qualidade. Então, esses, normalmente, para o programa rodar mais rápido, as imagens têm um pixelamento menor, né? Uma imagem que tinha uma qualidade X, ela fica com uma. Tem formas técnicas, né, de você reduzir
quantidade de pixels na imagem para uma curiosidade maior, né? Vai ser mais rápido você processar um algoritmo. Então, no caso de reconhecimento facial, ou no caso de reconhecimento de. Isso é o caso de dados cachorro. Então, esses parâmetros são parâmetros numéricos que estão dentro desse sistema, que a gente chama de camadas, né? O que são as camadas da rede de IA? É baseado, entre aspas, né? Botam aspas bem grandes nisso, na forma como, entre aspas, os neurônios se comportam. A verdade é que os neurônios não se comportam como a gente vê um algoritmo de IA. É apenas uma inspiração que foi bem assim, simplória até hoje em dia. Tem modelos de IA que buscam ser mais parecidos com o que a gente vê na parte neurocientífica. Creio que o futuro da área tá nisso. Tem um modelo chamado BICAS, por exemplo, que é Biological Inspired Neural Networks, que são modelos inspirados aí em coisas específicas da neurociência. Para simular essas questões para ter mais curiosidade. O BICAS é uma coisa importante. Tem outros modelos também atrelados a isso que buscam uma aparência mais parecida com o que a gente vê no ser humano. O próprio Gradient Descent que é basicamente uma forma de minimizar o erro. Né? Quando você tem os seus erros no algoritmo, você quer corrigir esses erros numericamente. Então, cada vez que você calcula esses erros, o Gradient Descent, a parte mais baixa dessa função convexa, pensa como tem uma montanha e nas partes mais baixas dessa montanha tem ouro. Só que o problema é que você tem que mapear essa montanha para saber quais são as partes mais baixas. Né? Então, se fosse mapear isso, precisaria de um programa, um algoritmo, alguma coisa que faz isso. Né? O problema é que esse problema não é fácil. Tem livros sobre Deep Learning Theory, teoria de Deep Learning, né? É uma forma específica de IA que desenvolveu em 2008, que eu já até hoje foi uma revolução no tema, né? Teoria relacionada a isso, ela explica que o, o problema de Gradient Descent, na verdade, é NP-hard. Quem não sabe, NP-hard é uma classe da teoria computacional que diz que é um problema difícil de resolvido. Não deveria ter um algoritmo eficiente para resolver Gradient Descent. E, por incrível que pareça, mesmo assim funciona. Né? Tem várias coisas dentro do contexto da inteligência artificial que funcionam, mas que não tem aparentes motivos para isso, explicações para alguns problemas que foram resolvidos em A e eram considerados NP hard, que eram considerados NP complete. Eu até teve um podcast sobre isso, acho, se não me engano, sobre essas classes computacionais. E a questão aqui é que essas classes elas não têm uma solução. É, você criar algoritmos para resolver esses problemas é difícil. Por exemplo, é, o Salesman Problem, né? Traveling Salesman. Acho que em português é problema do caixeiro viajante. Vamos supor que tem uma empresa, tem que ir em N cidades para entregar coisas o mais rápido possível. Você quer saber o melhor caminho entre essas cidades? Você tem um orçamento X, não pode ser desse orçamento. Você quer saber qual é o melhor caminho que menos custo para essas N cidades. Quando você tem 5 cidades, 10 cidades, 3 cidades, perdão, 300 cidades, o problema não é tão difícil. Eu até vi, tem papers que eu citei no vídeo que falei sobre isso, e mostram até com 1000 cidades, 2000 cidades, mas conforme vai crescendo esse número, o problema fica mais difícil, né? Tem até algumas palestras do não sei se é Stephen Cook, o sobrenome dele é Cook, que é um cara importante nessa parte de teoria da complexidade, né?
apresentação, né? Nas palestras ele mostra essa questão para a Amazon. Então a Amazon fez uma competição, então em N cidades você tem que achar um algoritmo aí que possa é, ter mais eficiência e saber qual é o melhor caminho. Obviamente, empresas de entregas fazem isso, né? E também, esse problema também é chamado caminho de Hamilton, né? Dado o número, dado um caminho, é, dado o número de vértices que compõe o seu mapa, né? GPS da vida. Ache qual que é o melhor caminho, menor caminho entre uma coisa que o Uber também usa de certa forma. Qual o melhor caminho de A até B, embora tenha outras contingências aí, né? Que o caminho tem mais obstáculos ou em trânsito. Mas calcular o menor caminho pode ser resolvido por uma coisa chamada caminho de Hamilton, né? Também é usado na inteligência artificial nos jogos. E o problema do que você tem antes, né? Se você aumenta para mais cidades, tá? 100 mil cidades, 200 mil cidades, como na palestra do Stephen Cook, eles fazem isso para uma galáxia, né? Tem que visitar N pontos nessa galáxia, com milhões dele. Obviamente, quanto mais o número de vértices cresce, mais difícil fica o problema. E essa questão, por mais que N cresça, a complexidade ela cresce junto com ele. Só que tem classes de problemas que não tem isso. Mesmo que você cresça ainda, você tem um algoritmo eficiente para resolver esse problema. Mesmo que seu input seja maior, você vai conseguir resolver o problema de forma eficiente. Eficiente é uma palavra para rápido. Então, na inteligência artificial, gradient descent e vários outros problemas dela eram considerados NP complete, eram considerados NP hard, problemas difíceis de resolver, como o previdencialismo. E por incrível que pareça, esses problemas não são tão relevantes. Eles não são tão. É, eles não têm uma explicação porque esses problemas são resolvidos, mas eles não criam tantos problemas assim. Então, tem várias questões da inteligência artificial que não tem uma solução óbvia, né? Esse é o primeiro mito. O primeiro mito é uma coisa que foi discutida, por exemplo, no Center of Advanced Study. Na verdade, acho que é Institute of Advanced Study de Princeton, ou IAS. Ele tem um canal do YouTube. Essas palestras estão no YouTube, nessa instituição de Princeton. Até o Einstein fez parte, Kurt Gödel, no passado, né? Alexandra. O que diz essas palestras? Uma discussão com participantes extremamente importantes para a IA, como Yosha Bengio e outros, sobre se a inteligência artificial é alquimia. O que aconteceu? Um cara importante na área de business e tecnologia, ele falou numa palestra que repercutiu aí o que ele falou, e a inteligência artificial é alquimia. O que significa isso? Ele queria dizer que não há uma explicação nos métodos que são usados em A de como ela resolve os problemas que ela resolve. Por exemplo, tem um problema de envelopamento de proteínas, que era um problema NP complete. Não tinha nenhum algoritmo com solução para ele eficiente. Que é para você prever a estrutura de proteínas, que é super importante para a medicina, fazer novos medicamentos e biologia molecular. E que foi resolvido por uma IA da DeepMind. Sei que a OpenAI ficou mais famosa recentemente por causa do ChatGPT, mas a minha opinião ainda, a DeepMind é uma empresa que eu reconheço mais na parte de IA do que a OpenAI. Então a DeepMind ela fez um programa que consegue prever, essa é na Nature Paper, consegue prever o envelopamento de proteínas com melhor velocidade do que qualquer outro sistema. A DeepMind também fez outros sistemas que jogam jogos também.
StarCraft e outros jogos, né? O xadrez, o, o Go também, que ganhou daquele cara que era um jogador internacional de Go. O AlphaGo, né? Foi criado pela DeepMind. Ela tinha mais share do mercado antigamente, mas enfim. A questão é que a crítica é que não há uma. Até quando você vai os parâmetros do seu sistema, né, no seu algoritmo, o número de camadas, seu velocidade de aprendizado inicial, os algoritmos que você usa, a forma que você usa seus dados, com várias coisas, vários parâmetros que você configura, podem fazer seu sistema funcionar ou não. Qualquer problema. Conhecimento facial, reconhecimento de objetos, várias coisas. E a crítica era que, como ninguém sabe como de fato funciona, os pormenores de IA que você coloca nos seus algoritmos, obviamente você sabe que são métodos de gradient descent. E também, se você for ver o primeiro episódio do nosso podcast, a gente falou sobre hiperparâmetros, por exemplo, como AIDA, como AdaGrad, com subjetivação como Hello, Seek Hello, todas essas coisas são elementos que você escolhe. E dependendo das que você escolhe, você vai ter resultados piores ou melhores. Então a questão é ninguém sabe como de fato funcionam os pormenores, né? Problemas como overfitting, que é quando você tem um número de dados que quanto mais cresce esses dados, mais deveria ter uma falta de correlação entre esses dados. E aí você teria uma bagunça que você não conseguiria fazer o que você quer fazer. Então, vamos supor que eu tenho um número de parâmetros tão grande de fotos de gatos e cachorros que o meu sistema ele não consegue correlacionar o que está acontecendo. Obviamente, para reconhecimento facial, isso não é um problema tão grande, mas se for um problema mais complexo, como coisas em biologia, coisas com mais dados que são multidimensionais, né? A teoria estatística diria que, de aprendizado, né? Diria que quanto mais parâmetros, mais difícil vai ser você correlacionar esses dados. E você conseguir qualquer tipo de coisa nesse dado, porque vai ser um número tão grande que você não vai conseguir usar eles de forma competente. Porém, por algum motivo, até o livro vou deixar na descrição que eu já fiz review no canal. Tem dois livros que eu fiz review no canal sobre Deep Learning Theory, e um deles fala sobre essa questão de como, por algum motivo que ninguém consegue explicar, o problema de overfitting foi resolvido. Aí, embora tenha o porquê disso, não tem a explicação dos pormenores disso, né? Explicação estatística de por que esse problema foi resolvido. Aí você começa a ter mais camadas e mais algoritmos melhores, computadores melhores, capacidade computacional maior. Problemas como overfitting foram resolvidos, né? Outros problemas como a questão de você não saber. Às vezes é mais são métodos, né? Técnicas que você usa, colocar nos seus hiperparâmetros para redimensionar essas imagens que fazem o sistema funcionar. E a dúvida seria por que não há nenhuma explicação para como isso de fato funciona nos seus pormenores. Obviamente, dentro da. O que é na prática? Álgebra linear, matrizes, cálculo diferencial, somente no gradient descent. É basicamente cálculo e achar o contexto do cálculo diferencial geométrico. Teve uma tese que falou sobre isso. Eu não. Vou tentar checar nos meus vídeos o que é. Mas se fosse essa questão, né? É basicamente geometria diferencial, né? É achar as partes mais baixas de uma função não convexa, né? Aquela montanha que eu falei que tem as pepitas de ouro nas partes mais baixas. Obviamente, a gente só consegue achar local mínimas. O algoritmo de backpropagation, que foi um os iniciais aí. Gradient descent. Ele só conseguia achar local mínimas, né? Com partes baixas, mas não as mais baixas dessa montanha que eu falei.
Imagina que você tá na montanha. Então você achar algumas partes baixas, que vai te dar bastante retorno. Vai achar mais ouro, mas não as partes mais baixas que teriam mais ouro. Mas mesmo achar o local mínimo seria difícil. Uma função não convexa tão grande. Que é programas. Por exemplo, você vem no Tesla, por exemplo, você tem um número de dados absurdo. E dados relacionados a coisas como radares, sistemas de navegação não, de sensores ao redor, eu acho que é LiDAR. Várias coisas ali que é um número de coisas muito grande para se controlar. E deveria, o overfitting ser um problema, mas não é. Hidden Descent deveria ser um problema, mas não é. Então tem uma. Eu já vi algumas palestras tentando resolver o problema. Eu lembro de uma no próprio IAS, Institute of Advanced Study, tinha uma palestra que era, tipo, o título era tipo assim, vou ver se eu acho deixa na descrição. Era tipo, a teoria estatística de Deep Learning. Então, acho que você pôr Theory of Deep Learning lá no canal do IAS, já vai achar isso. Era um, era um asiático, né, que tava falando sobre isso. E tentou, talvez não com tanto sucesso, tentou dar a sua opinião. Algumas questões centrais dessa teoria, que seria como esse aprendizado de fato acontece, né? Você pode, por exemplo, ver teses sobre estatística de aprendizado do Vapnik, na descrição, sobre statistical learning. Você vê que as coisas são muito diferentes hoje em dia. E tudo muito diferente do que se imaginava talvez antes, do que seria IA de fato. Mas esse primeiro mito é resolvido e creio que foi provado nessas palestras que a inteligência artificial não é alquimia e a gente tem sim uma teoria forte que explica como as coisas funcionam. Então, tem sim uma explicação por trás das coisas, todos os algoritmos, todos os pormenores. Embora não de todas as coisas relacionadas à teoria, né? Mas a teoria de deep learning, ela, de fato, ela é bem sucedida, embora não seja completa. É, não importa, né? O que importa é que o bagulho tá funcionando. Tá fazendo um sistema que joga jogo, que reconhece fotos, que faz o chat GPT. Não importa se como funciona. Importa que funciona. Se é alquimia ou não, não importa. Tem uma grande base matemática para que as coisas funcionem, né? Não é uma. Não é tão alquimia como as pessoas diziam. Então, o primeiro mito, inteligência artificial é alquimia. Segundo mito, que a inteligência artificial tem consciência, o que isso é possível. Primeiro, esse mito é um pouquinho mais difícil. E envolve neurociência também. Eu vejo muitas notícias recentes na mídia. Até ouvi recentemente. Toda semana, se você pôr lá a inteligência artificial consciência, você vai ver o olhar digital, essas coisas assim. Baixa aqui, falando sobre isso, né? Só que é mentira. Ah, e fala, um artigo falou que de vez em quando, eu vi ontem isso, a IA tem consciência, né? Até o pesquisador, então, tem um jornal acadêmico, chama JAG, Journal of Artificial General Intelligence. É um jornal que o foco é o editor, é o Ben Gordon, um cara muito particular. O foco é criar pesquisa em A forte, né? Em A que busca consciência. E tem, por exemplo, muitos papers ali relacionados ao Bicas, né? São modelos com mais inspiração na forma como, entre aspas, como você funciona. Um exemplo clássico de Bicas é um modelo que tem o Spike, né? O Spike Model. E na neurociência, né? Spike. Então, as,
a forma gráfica que você tem os picos com informações enviadas de neurônio para o outro, né? Através das sinapses. E você tem potenciação de longo prazo, de curto prazo. Tudo isso é a forma como gráfica de como os neurônios. Em inglês é fire, mas quando eles ligam, sei lá, atiram. É que fire, não sei como uma tradução boa para neuronal firing. Que é uma coisa importante nessa parte. Quando manda informação, né? Mas enfim, a questão é que é, eu acho que o nome correto também poderia ser Neuronal Spiking Plasticity. Eu já vi algum modelo de IA assim. Necessidade tem a ver com a forma como o cérebro molda as novas informações que ele adquire ou que ele já detém relacionado ao ambiente atual. Então, você está aprendendo a andar de bicicleta, está ocorrendo continuamente plasticidade ao longo do tempo, quando você vai aprendendo. Isso vai se solidificando no seu hipocampo, no seu cerebelo, para toda essa informação depois. Tem alguns modelos de IA como LSTM, né? Long Short Term Memory. Uma... Conceptualmente eles são meio que inspirados nessa questão, né? Se usar a memória de uma forma hierárquica, né? Obviamente não preciso lembrar do que eu comi há 3 dias atrás, ou 300 dias atrás. Não lembro. Mas, mas coisas importantes, sei lá, como a minha idade, coisa do tipo. Uma coisa que você não esquece. O rosto de pessoas também. A parte de reconhecimento de rostos importante no cérebro, o giro fusiforme, por exemplo. Então, é bom que tenha modelos baseados na parte neurocientífica. E o objetivo do Jack, né? Esse jornal acadêmico, de IA forte, né? O objetivo central é criar modelos de IA em uma forte base neurocientífica, né? Embora nem todos os papers tenham isso. Querendo ou não, os melhores papers no tema falavam sobre usar a probabilidade marcoviana nesse contexto. Se alguém ver meu Instagram, e um pouco para baixo, tem algumas teses sobre Markovian Blanklets, que diz que, uma teoria, tá? Que a gente poderia dizer que muitas das ações tomadas pelo cérebro em uma base, pode ser explicada de forma marcoviana, e também bayesiana, ou só bayesiana, né? Para quem não sabe, probabilidade bayesiana, uma probabilidade baseada na história do sistema. Então, por exemplo, você vê o, os dados de chuva numa região dos últimos 100 anos. E isso é probabilidade bayesiana, baseada na história, né? Aí, a marcoviana, você usa os estados atuais do sistema, não passados, atuais, para prever o futuro. Tô baseado no que você vê agora, nos dados relacionados a operações climáticas, se vai chover ou não. Na parte do cérebro, por exemplo, vamos supor que você vai atravessar a rua e o carro tá vindo, né? Ele obviamente consegue discernir se aquele carro está rápido o suficiente, longe o suficiente para você atravessar assim e te atropele, né? Então você meio que calcula a probabilidade de você, o risco, né? De você atravessar agora ou esperar. Tem pessoa que é, toma mais risco nessa questão, né? Pra você ter atropelado. Aí você consegue calcular mais ou menos isso, né? Um cálculo espacial, né? Temporal. Você tem um algoritmo, uma série de algoritmos em A chamado Temporal Difference Learning. É basicamente isso. Ao longo do tempo você quer saber como entender as diferenças de posições de elementos no sistema, né? No caso de jogos, isso é central. É saber ao longo do tempo o que o Mario tá fazendo, os inimigos do Mario tá fazendo. Você usa Temporal Difference Learning. Pega os estados dos sistemas, as ações do sistema, tenta medir nesse contexto qual que são as melhores ações ao longo do tempo. Maximizam sua chance de sobreviver no jogo.
caso de atravessar a rua, seria a sua chance de atravessar sem se machucar. Então, quando você, por exemplo, tá jogando futebol e toca pra você de longe, você consegue saber onde a bola vai chegar mais ou menos, da distância do seu conhecimento relacionado a isso. Então você tem que dominar isso de forma totalmente automática. Todas essas coisas inferem que a gente consegue fazer inferências probabilísticas que são óbvias, né? Obviamente a gente pode dizer que isso acontece. Não precisa de nenhum experimento para isso. Embora, teoricamente, é difícil, né? E no Instagram tem a foto desse paper, Markovian Blanket, acho que é do Carl Finston, se não me engano. Esse paper. E mostra ali com algumas partes, como o tálamo, basal gânglio, córtex motor e algumas outras regiões aí. Associação probabilística do córtex motor, né? De outras partes ali, associadas a movimento. Todos esses exemplos que eu dei, por exemplo, poderiam ser inferências bayesianas e markovianas, até porque você usa o seu estado atual do sistema para atravessar a rua e também seu anterior, né? Você aprendeu no passado que você para os dois lados, você tem um conhecimento de como andar na rua, então também que usa inferências bayesianas e markovianas ao mesmo tempo, é óbvio. Até animais também, não só seres humanos. Aí alguém pode pensar, vamos supor que o cérebro funciona dessa forma. A gente pode dizer que ele faz inferências bayesianas e markovianas, embora a gente não saiba os pormenores disso, né? E dizer isso, dizer que partes do cérebro fazem isso, basal gânglion, córtex motor, cerebelo, tálamos, ou regiões ao redor do tálamo, não é o suficiente, né? Como definir isso matematicamente? Essa é a parte que a neurociência não consegue resolver, né? Se a gente tivesse um modelo matemático de como o cérebro funciona completo, a forma que Deus desenhou, poderia fazer uma IA que pensa hoje. Mas, caso não foi nos revelado ainda um detalhe dessa questão, então é muito difícil você fazer isso, né? Então, isso gera qual o problema? Mesmo que a gente tenha modelos de IA que são parecidos. Parecidos não, vai, que são... tem uma base fundamental boa. Uma base, qual tipo de base? Uma, uma base neurocientífica, muitos algoritmos têm. Embora eu tenho que... O Ben Cortese fala muito que a maioria da pesquisa em IA, ela não foca em IA forte. Pesquisa em Strong AI é uma coisa muito específica e a maioria das pessoas não busca. Você vai ver papers na DeepMind, no catálogo de papers da DeepMind vai ter papers sobre isso, sobre esse tema. Vai ter papers sobre neurociência. Tem um paper, por exemplo, sobre um estudo sobre a, a comparação da ativação dopaminérgica no rato, no cérebro de um rato, em uma simulação computacional disso, né? Um paper muito conhecido da DeepMind. Vários papers sobre isso, né? Só que Strong AI, mesmo nesses canais importantes, OpenAI e outras empresas privadas, hein, não é tão grande, não tão focada em Strong AI mesmo, como o Jag, né? Que é o jornal que você tem anteriormente. Então, tem essa questão de que pesquisa nessa área é pouco. Qual outro problema? Mesmo você vendo todos, eu já li todos os artigos do Jag, praticamente. E mesmo nele, que são o jornal que tem mais, assim, é, tem mais, recursos não, mas na minha opinião foi mais além do que outros desse tema. Não vi nada. Poderia sugerir que a gente tá perto de fazer uma IA consciente. E nenhum paper que eu já vi na minha vida, livro ou coisa dessa forma, sugere com sucesso que criou um sistema de IA consciente. E nem que isso é possível. É porque essa é uma questão neurocientífica, de forma central, uma questão neurocientífica e também uma questão da psicologia, né?
E se você pergunta pro ChatGPT se ele tá consciente, ele fala que sim. Só que tem uma coisa que até bem gordo só fala, é a questão da teatralidade, né? Que eu chamo de, baseado nele, né? De consciência teatral, né? Que é consciência teatral? Você vê, por exemplo, o robô Sofia ou Grace Robot. A criação do Ben Gordon também, da Ransom Robotics. E você fala, pô, o sistema fala tão bem que parece que tá vivo. Ao ponto de fazer você pensar que ele tá, embora não esteja, obviamente. Não esteja consciente, não tenha nenhuma independência do observador. Como diria John Searle, ele não é um sistema independente. Como nós. A consciência humana é livre, ela é individual, ela é privada e a pessoa consegue ter domínio sobre a consciência sua, mas não do outro. De forma direta, né? De forma indireta, sim, às vezes, mas não diretamente, né? Conseguir acessar o pensamento de uma pessoa que, tipo, é impossível, né? Então, tem várias questões associadas a isso que mostram a questão de, fato, é uma máquina de ser consciente, né? O que de fato alguém quer dizer com isso? Que no geral, tudo que a gente tem são teatralidades, né? A gente vê que ela consegue fazer certas funções e é um paper central nisso. É o do paper da Melanie Mitchell, né? Sobre os mitos da inteligência artificial, as falácias da inteligência artificial, deixa na descrição. Publicou em fevereiro de 2022. E fala sobre 5 falácias da inteligência artificial, né? E uma delas é fazer coisas fáceis vai fazer ela conseguir fazer coisas difíceis, né? E ela conseguir reconhecimento facial, dirigir carros e coisas do tipo, vai fazer ela conseguir ter uma experiência geral consciente, né? Tem sistemas que buscam uma generalização da funções. Então, sistema que consegue fazer tanto falar, andar no ambiente virtual, conversar, coisas do tipo. Tem o Plato e o Gato da DeepMind que tentam fazer isso. Mas ambos falharam, na minha opinião. São muito bons, mas mesmo esses sistemas de generalização que são bem recentes e tentam criar uma IA, tem uma capacidade de generalizar a inteligência com os seres humanos ou animais, falhou em questão de escala, né? Em comparação. A questão da escala, ponto de vista, do ponto de vista da experiência consciente em si, né? Porque o sistema da consciência tem que ser independente do criador, primeiro, como diz John Searle. Tem ter capacidade de tomar suas próprias decisões, tem que ter capacidade de se virar sozinho sem que os programadores mudem ele. Tem que ter a capacidade também de falar, de fazer coisas que são contrárias a quem programadores também programaram, senão não é um sistema consciente. Tá? Que seria falta de consciência, né? Um ser humano seria o estado vegetativo, né? Não tem controle sobre nada. No momento que um sistema de IA não tem controle sobre nada, ele basicamente é um papagaio, fala que você responde pra ele. Então ele não é. Falar que um sistema de IA que estaria consciente seria a mesma coisa que falar um papagaio. É, falar russo só porque ele ouviu palavras em russo e que ele sabe falar de fato como um ser humano. Não. Ele fez uma função, foi copiada do ser humano, mas ele não é. Então, aí continua sendo um animal racional. Então, o contexto da teoria da integração da informação, que é uma das melhores teorias da consciência, não a melhor, é definido a capacidade de processar informação consciente como FI. Obviamente, o ser humano tem uma capacidade de processar informação maior que um gato, que um rato, que um corvo. Embora corvos tenham uma capacidade de processar informação melhor que vários animais, reino animal. E
Uma coisa que pode ser dita é que o próprio Giulio Tononi fala nas palestras dele, né? Giulio Tononi é um muito importante para a teoria da integração da informação, um dos criadores principal. Ele disse que sistemas de IA, robôs, coisas do tipo, sistemas que andam, controlam carros como Tesla, a consciência deles é zero. O FI deles é zero, que seria isso. Que, por mais que eles, obviamente, processem informação, essa informação processada ela não é processada por eles. Como se fosse dizer que eles estariam conscientes e dizer que uma calculadora está consciente. Então, você só digita as coisas, as botões da calculadora, ela calcula, mas no computador, mas dizer que está consciente é que nem dizer que uma porta está consciente. Então, obviamente alguém nunca diria que uma porta está consciente. Seria inanimado. Mas se eu fizesse um sistema com engrenagem que consegue imitar o ser humano corretamente, eu poderia tentar dizer que ele está consciente, mas na verdade é tudo questão de teatralidade. Tem até uma peça que foi feita com Android F da Ishiguro Robotics, né? Que foi uma peça, eu não lembro o nome dela. Eu já falei sobre isso no canal há muito tempo. Mas tá na descrição. A peça até apareceu num jornal de arte brasileiro, falando sobre esse tema, né? E eram duas peças, se não me engano. E uma delas era um robô que tinha uma relação com uma família ali, enfim. Uma peça, né? E usa um robô de verdade que foi programado pra peça. E os atores tiveram que meio que ensaiar relacionado à programação do robô. Então, a questão aqui é que aquele robô tá consciente, para as pessoas estar assistindo a peça, parece que sim. Mas na prática, do ponto de vista computacional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista neurocientífico, ele não está. E eu sei que tem pessoas que gostam de assistir filmes, séries. Eu assisti Robô quando era pequeno. Eu gosto das imóveis. Eu gosto bastante de Vingador do Futuro, já é o próximo mito. Mas dizer que um sistema está consciente é um salto tão grande na pesquisa atual. E até na minha opinião é não uma afronta, mas é um desdém, uma ignorância. Pessoas que realmente fazem pesquisa em IA forte de dizer que uma coisa aconteceu quando não aconteceu. Tem pessoas fazendo pesquisa adoidado nesse tema. Ben God são deles, e os caras do Jag também são deles. Ben Wang, por exemplo, é um cara importante nessa questão de IA forte, né? Você vê que a pesquisa deles, tipo, tem muito esforço ali. Você vem e fala que o sistema consciente quando não está na prática, só para fazer manchete na mídia. É, na minha opinião, tem justo e imoral, né? Porque é uma mentira, né? Aí alguém pode dizer que isso é bom pra ter mais pesquisa em A. Não. Porque gera mais, na verdade, preocupação de certas autoridades. Tentam intervir no governo. Perdão. Os governos tentam intervir na economia, né? Tentam intervir na parte de tecnologia. Tentando regular coisas que nem precisam ser reguladas. Né? Regular a inteligência artificial. Uma força internacional para regular a inteligência artificial, para ser regulado. Já tá começando a pensar, enfim, sendo loucura. Isso não é ignorância do tema, isso é ignorância do que de fato é. E, sei lá, é que nem quando você assiste Sword Art Online, tem aquele episódio do fim do arco da Alice, o primeiro arco da Alice, que a Alice vai pro mundo real, né? Sword Art Online, Alice é um robô, né? Vai pro mundo real. Aí a primeira coisa que o jornalista pergunta é se o objetivo do robô, né? Se ele destruiu o planeta, né?
Aí ela fala que você tá vendo muito filme de ficção científica, né? Exterminadores do Futuro. Isso acontece no caso no anime, né? Do Ultimate. E realmente, né? Tipo, as pessoas têm uma noção de inteligência artificial, pessoas leigas não têm, que é uma coisa, tipo, filme, singularidade, é tudo lixo. É tudo, obviamente, tem que tratar com respeito às pessoas que pensam assim, mas é porque elas não tão ignorantes sobre o tema. O problema é quando grandes pesquisadores, obviamente, sabem muito mais do que nós, né? E fundaram o tema como. Ah, esse é o nome dele. Geoffrey Hinton. Geoffrey, não lembro. Acho que no final é Hinton. E tem grupos, né, governamentais que tentam é, meio que talvez induzir certos pesquisadores a falar certas coisas só pra ter um hype, enfim. É o que me parece. Com relação à inteligência artificial, né? Mas é um mito dizer que IA um dia será consciente. Não sabemos isso com certeza. É uma questão que só a neurociência no futuro e a psicologia, em parte, é mais a neurociência. Somente a neurociência e matemática vai responder no futuro. O último mito de hoje, a gente não vai terminar aqui, vai ser sobre a possível é, destruição causada pela inteligência artificial, né? Tem até um nome para isso. E tem pessoas que pesquisam nesse tema. Se você for ver algumas palestras do comentários do Elon Musk, você vai ver que ele já falou algumas coisas relacionadas à questão da IA meio que criar destruir a humanidade. Que é uma mentira, né? Não tem nada a ver. Mas que seja alguém importante no tema, enfim. É, tem até um cara, acho que é Nick Broston. Vou procurar aqui. Broston. Tem um artigo dele nesse tema. Ahn, o New Yorker, por exemplo, chamou em 2015 ele de o filósofo do dia final, né? The Philosopher of Doomsday. Outro paper aqui, Ethical Issues in Advanced Artificial Intelligence. Ele tem várias palestras dele. Ele é um pesquisador de Oxford, tá? É uma universidade famosa. Então, ele não é qualquer uma pessoa que tá falando do nada, não. É um cara, um pesquisador conhecido na área de futurismo, né? E, pô, é um cara super legal e tal. Fala de coisas bem interessantes. O problema é que muitas das coisas que ele fala não estão de acordo com a realidade do que é IA. Então, quando ele diz que a IA ela tem um potencial destrutivo para a economia ou para ações dela conseguir, no estilo de um filme, ter um controle sobre o governo, uma coisa que a gente viu no robô, por exemplo. Interessante que desde Asimov a gente vê esse medo, né? Robôs vão dominar o mundo, coisa do tipo. Mas isso é uma mentira, é uma falácia, né? Não é verdade. Né? E por que isso não é verdade? O segundo mito que a gente falou é que a, o mito, né, central nessa questão também, que sistemas de IA não estão conscientes, não estão perto disso. É a questão de que muito estranho falar, por exemplo, uma sugestão do próprio Nick Boston, que a gente vai chegar um dia, eu já falei em outro podcast, de Artificial Super Intelligence. Até teve um conselho na Europa que discutiu
Uma das pautas sobre inteligência artificial que discutiu é a possibilidade de super artificial intelligence, né? E dos riscos para o governo, riscos para a humanidade. E tudo isso não tem uma base nenhuma. Porque, ah, primeiro, isso quer dizer com um sistema de IA que vai destruir o mundo. O que vai fazer uma coisa ruim para a economia, para a humanidade. Isso nem faz sentido. Isso não tem uma base lógica. Porque quando você estuda inteligência artificial, você vê que é só funções específicas que você quer resolver. Processamento de linguagem falada, reconhecimento facial, direção autônoma, né? Autonomous driving, no caso do Tesla. Várias geração de texto, várias coisas específicas são geradas, coisas como, por exemplo, trocar uma linguagem de Python para outra. São coisas funcionais que até tornam um trabalho de muitas pessoas na área de programação, na área de fazer design para marketing muito mais eficientes, faz as coisas muito mais rápido. E, no geral, o objetivo da inteligência artificial a principal aplicação é eficiência em várias áreas de setores econômicos. Se você conseguir, por exemplo, na área de programação, você de alguma forma reduzir a, o tempo de produção de um programa, porque muita gente está usando ChatGPT, por exemplo, para programar mais rápido, né? Corrigir erros e coisas do tipo. Então você consegue uma eficiência maior de produção. Não em todas as áreas, mas em várias áreas que hoje em dia nós possuímos na economia atual. Então, a IA, na minha opinião, é um grande fator para eficiência de produção, ciência em serviços. Eu tenho, por exemplo, inteligência artificial no YouTube para recomendação, né? Algoritmos de recomendação na Netflix, algoritmos de recomendação de livros na Amazon, em outros sites de compras, baseados nas suas experiências. É uma coisa muito boa, né? Isso é um catalisador de informação maior em relação a compras, em relação a escolhas que você vai fazer, com relação a várias coisas, né? O próprio Bing agora tem. Estão usando o ChatGPT para você ter uma. Isso já é GPT mesmo, mas para você ter uma experiência melhor para pesquisa. Então, tudo tem a ver com eficiência e produção, né? Não vai tirar emprego de ninguém. Isso é um mito que eu vou falar no próximo episódio. Mas pelo contrário, na verdade. Meio que cria uma eficiência maior nos empregos já existentes. A inteligência artificial veio para isso, né? Então, qual que são os elementos que provam uma possível risco? Que área que tem esse risco que a IA vai fazendo? Primeiro que ela não tem consciência, ela não tem individualidade, ela não tem independência do observador. Você falar para um sistema parar de falar tal coisa, ele vai parar. Então, toda essa demonização da IA é coerente. Todas as notícias relacionadas a isso são incoerentes. Num filme, tudo bem. Mas o filme é diferente da vida real, né? É óbvio que é legal pra pessoa que é leiga ver que no futuro é, os robôs vão fazer isso e aquilo. Não da forma como você pensa. Não é assim que funciona. Coisas que vieram adicionar até no setor econômico também. No setor trabalhista, no setor de eficiência econômica. A inteligência artificial é uma das ferramentas. Até na biologia molecular, na química, na farmácia de medicamentos, na medicina, para reconhecimento, achar, por exemplo, problemas relacionados a doenças de pele, fazer diagnósticos de pacientes, várias coisas. Pode ser usada a inteligência artificial como uma ferramenta para ajudar os profissionais existentes a serem mais eficientes, num tempo menor, fazerem tarefas que antigamente eram demoradas demais. Parte de logística também, várias questões já pode ser usada, né? A pesquisa de IA deve muito, por exemplo, a
os avanços que foram feitos na inteligência artificial nos games. Várias áreas foram beneficiadas por isso, né? Então, esse mito pra mim é mais fácil de resolver. Então, pensar numa destruição, uma catástrofe gerada por inteligência artificial, nos riscos de inteligência artificial. Só essa pauta ser discutida por um governo, essa pauta não é discutida por empresas privadas sérias. O próprio Sam Altman, no podcast do Lex Fridman, ele falou o contrário do que ele meio que é obrigado a falar pra mídia atualmente, né? Ele meio que fala que quando você tem mais experiência com o ChatGPT, por exemplo, com IA em si, você vê o que é aquilo, né? E obviamente não é o que a mídia fala. Tá? Então, ele fala um podcast de horas com o Lex Fridman, basicamente, o que eu tô falando aqui, né? Porque o podcast é muito importante e foi muito bom ver ele falando sobre esse tema. Ele que é CEO da OpenAI, se não me engano, ainda. Ele é um cara que tem uma opinião muito correta, na minha opinião, relacionada aos usos da inteligência artificial, né? Não é à toa que ele é CEO de uma das maiores empresas de IA, que é a OpenAI. Eu ainda prefiro a DeepMind. É mais um, tipo, Santos e Corinthians aqui. Mais uma coisa do pessoal. Mas enfim, qual a questão aqui? É, como você viu o Elon Musk falando sobre possível destruição, riscos. Tipo, ok, isso é bastante sobre esse tema, mas nesse caso ele tá errado. Tem até um cara chamado Stephen Pinker, um cara relacionado tanto a parte de linguagem, psicologia também, um cara conceituado nisso. Ele fez umas críticas bem fortes, até uma briguinha com o Elon Musk no passado. Relacionado a isso. Ele falou até isso num podcast, né? Que essa ideia de riscos de inteligência artificial é uma. Não tem nenhuma razão lógica. Uma pessoa que conhece o tema falar sobre isso. Quanto mais rápido elas pensarem, parem de pensar em riscos, a IA e coisas do tipo, e tentar regular a IA, mas a gente vai ter progressos. Não, teve notícias falando de governos tentando criar uma legislação internacional para impedir pesquisa em alguns temas de IA. E tinha pesquisadores aprovando isso. Isso é muito estranho. Quase. Eu não, nesse podcast não é de economia, né? Mas quase socialismo, né? Elementos socialistas nessa questão, né? De controle governamental sobre coisas que na verdade criam uma eficiência de produção um trabalho grande. Mas enfim, esses foram 3 mitos de hoje. Próximo episódio, a gente vai começar a segunda parte nesse tema. Então, deixe seus comentários, sua opinião nesse tema. Até.